Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus se manifestou aos seus discípulos e, depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia nos proporciona, neste sábado, celebrarmos a vigília da festa de Pedro e de Paulo. Com as leituras que nos são oferecidas, nós somos introduzidos no mistério do testemunho, ou de 2 testemunhos, de 2 personagens que são primordiais para a nossa igreja, que são fundamentais para a nossa fé. Eles são os primeiros depositários da fé. Os discípulos, aqueles que Jesus mesmo chamou, chamando-os pelo nome, deposita neles, com a sua palavra, com a sua presença, a fé. Tende fé. Jesus tantas vezes vai dizer a eles: homens de pouca fé. Jesus vai alertando ao longo do caminho a estes homens que se manifestam fracos, fracos na fé, fracos quase que humanamente, também dito por Jesus. Eles não conseguem, tantas vezes, no conhecimento de Jesus, na convivência com Jesus, manifestar uma confiança mais substancial. Não conseguem se firmar sobre as próprias pernas, ou seja, humanamente também são fracos. E aí, portanto, Jesus, com eles e junto deles, vai alimentando-os em cada ceia celebrada, em cada Páscoa assumida por Jesus, e na Páscoa definitiva, quando da última ceia, Jesus vai imprimindo no coração deles aquilo que eles devem ser: dar testemunho da glória de Deus, dar testemunho do reino de Deus, manifestar o reino de Deus que já está entre eles. Este reino que se manifesta no seu mistério, na pessoa de cada um, nos pequenos gestos. Jesus manifesta o reino promovendo a vida,
né, protegendo esta vida, dando dignidade, né, àquelas pessoas que foram roubadas em sua dignidade, em sua humanidade. Aquele que veio assumir a nossa humanidade comunica ainda mais humanidade. É esse Jesus que eles manifestam. Portanto, após o sacrifício de Jesus, a sua ressurreição, eles se tornam testemunhas, né, oculares daquilo que eles viveram, ouviram e viram, da experiência humana que eles, né, viveram junto de Jesus. Uma experiência genuinamente, né, de Deus. É a experiência de Deus vivida na carne, vivida na nossa humanidade. Aqui, portanto, nós temos diante dos nossos olhos, né, os momentos importantes nos quais, né, esses nossos irmãos têm que professar a sua fé. São levados a esse momento, né, com precisão por Jesus, porque, né, durante a caminhada, né, se sentiram, portanto, fracos, débeis, incapazes, né, homens de pouca fé. Pedro e Paulo, né, costumam, portanto, nos deixar, né, sinais, né, claros, evidentes, de que eles, nas suas fraquezas, na fraqueza humana, né, manifestam, portanto, a força de Deus. O próprio Paulo vai dizer: quando sou fraco, é então que sou forte. Quando experimento a minha fraqueza, os meus limites, é então que eu me reconheço forte, ou necessitado da força de Deus. É aí que Deus manifesta-se com toda a sua força, com toda a sua magnitude, né, a magnitude do seu amor, da sua bondade na minha vida. Paulo vai caminhando nessa direção, fazendo essa experiência, né, e aqui, portanto, Pedro também coloca, né, diante dos nossos olhos, né, a sua fraqueza. A fraqueza que se manifesta pelo amor, né, inconsistente. As paixões desordenadas de Pedro, né, são ordenadas num diálogo com o ressuscitado. Pedro, tu me amas? E ele tem que responder por 3 vezes, né? Ou seja, aquele que negara Jesus por 3 vezes naquela noite do julgamento, né, você não é um deles? Nem conheço esse homem, nunca vi, né? Negou por 3 vezes, agora tem que desfazer essa negação, afirmando, né, o seu amor por Jesus. Amante de Jesus. Todo cristão é um amante de Jesus. Incondicionalmente nós nos atacamos a Jesus. É isso que a leitura nos sugere. O amor que nos liga incondicionalmente àquele que nos amou por primeiro. Aquele que se manifestou como amor, né, privilegiado para a humanidade. Aquele que é o fundamento da nossa vida. Aquele que é o centro do nosso viver. Né, nós devemos ser aqueles, né, que vivem a cristocentricidade, ou seja, colocar Cristo no centro, colocar Deus no centro, colocar Jesus no centro da nossa vida, dos nossos pensamentos. Como nós dizemos, né, muitas vezes, pequei por pensamentos, atos, omissões. Colocar Cristo no centro é fazer com que os nossos sentimentos sejam reordenados e nós vivamos a nossa humanidade integralmente. Em Jesus nós conseguimos esta vivência, essa experiência. Vamos pedir nessa vigília, né, que nós, né, nos antecipando na alegria ao celebrarmos esses nossos irmãos, possamos experimentar, né, a vida, né, que eles viveram, a vida em Deus, a experiência de Deus que tantas vezes nós propalamos, tantas vezes fazemos propaganda da experiência de Deus, mas nos furtamos também outras tantas vezes em estar com Jesus. Estar com Jesus significa, portanto, declarar a Ele o nosso amor incondicional, assim como Ele nos ama incondicionalmente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.